Olá, uma ótima tarde para você. Estamos ao vivo aqui em Veja, tvdeveja.com, neste dia 26 de outubro, que é o dia em que o eleitor brasileiro vai definir o futuro do Brasil. Quem vai administrar este país será Dilma Rousseff do PT, será Aécio Neves do PSDB, mas também tem decisão nos estados. E quem vai fazer um sobrevoo comigo pelos estados, onde já há uma definição, segundo as pesquisas, é a urna mesmo que vai dizer. E aonde a coisa está embolada, aonde tem candidato ainda brigando muito com o candidato, é Silvio Navarro, editor de Brasil do site de Veja, que já está aqui comigo. Mostra o Silvio, por favor. Aqui está ele. Tudo bem, Silvio? Boa tarde. Antes da gente começar a fazer sobrevoo pelos estados, há aí em 5 estados aí uma situação muito embolada e a gente vai saber já já, né, como é que está essa situação. Mas antes disso, a gente vai girar nossa reportagem. Nossos repórteres estão espalhados por todo o Brasil acompanhando a movimentação neste 26 de outubro. Vamos ver. Olá, Joyce. O candidato do PSDB à presidência da República, Aécio Neves, afirmou em entrevista coletiva logo após depositar seu voto na urna que o Brasil acordou e foi para as urnas dizer que não aceita mais que um partido julgue o destino do país. Aécio disse ainda que os brasileiros nos últimos dias foram às ruas por toda a parte e que eles próprios querem construir o futuro e o destino do Brasil, nas palavras de Aécio Neves. Nesta tarde, o candidato deve ficar recluso e acompanhar o início da apuração com a família e correligionários. Bruna Fazano, de Belo Horizonte, Giro Veja, eleições 2014. Joyce, diante de boatos que davam conta da morte do doleiro Alberto Youssef, Aécio Neves recebeu um telefonema na manhã deste domingo do governador do Paraná, Beto Richa, desmentindo a informação. Os boatos sobre a morte de Youssef chegaram à sessão eleitoral em que Aécio vota em Belo Horizonte. Lembrando que, conforme revelou reportagem de Veja, Youssef disse a autoridades judiciais que a presidente candidata Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula sabiam de todo o esquema de corrupção na Petrobras. De acordo com o relato feito pelo governador Beto Richa a Aécio, o doleiro está bem e pronto para continuar a dar informações sobre o esquema bilionário de corrupção na estatal. Larissa Borges, de Belo Horizonte, Giro Veja, eleições 2014. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse neste domingo que o doleiro Alberto Youssef recebeu promessas na delação premiada para dizer que ele e a presidente candidata Dilma Rousseff sabiam do esquema de corrupção que funcionava na Petrobras. Questionado sobre as declarações de Youssef, reveladas por edição de Veja desta semana, Lula afirmou que está com a consciência tranquila e que só conheceu o doleiro pelas páginas policiais. Lula voltou por volta das 10 horas e 15 minutos na Escola Estadual Dr. João Firmino de Araújo, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Ele estava acompanhado da esposa Marisa Letícia e do candidato derrotado ao governo de São Paulo, Alexandre Padilha. Quando Lula saía do colégio, houve um pequeno confronto entre militantes petistas e um eleitor tucano que gritava hinos pró-Aécio. Ele foi agarrado e empurrado pelos petistas para fora da aglomeração que acompanhava o ex-presidente. Em coletiva de imprensa, Lula voltou a dizer que Aécio tratou Dilma de maneira agressiva, comparando-o a Carlos Lacerda em seus ataques a Getúlio Vargas. Lula chegou até a recomendar aos jornalistas a leitura da biografia do presidente norte-americano Franklin Roosevelt e de Getúlio para embasar a sua crítica ao tucano. Visivelmente cansado, o ex-presidente deve acompanhar a apuração dos votos em sua casa em São Bernardo do Campo. De São Bernardo do Campo, Eduardo Gonçalves, Giro Veja, eleições 2014. Boa tarde, Joyce. O candidato ao governo do Distrito Federal, Geoffran Frejá, que está embaixo nas pesquisas, disse esperar um empate com o adversário Rodrigo Hollenberg para que seja eleito. Ele, que tem 77 anos, 22 a mais que Hollenberg, faz referência a uma improvável situação onde, de acordo com a legislação eleitoral, o mais idoso é eleito caso haja empate. A fala de Frejá faz referência a uma discussão entre os candidatos durante um debate, quando ele acusou a família do adversário de ter sido beneficiada pelo governo. Hollenberg rebateu dizendo que achava um absurdo Frejá mentir no final da vida. E, pelo jeito, a frase marcou Frejá, que também fez questão de dizer que conseguiu mostrar à população ter disposição física mesmo aos 77 anos. De Brasília, Marcela Matos, Giro Veja, eleições 2014.
O governador do Rio de Janeiro e candidato à reeleição pelo PMDB, Luiz Fernando Pezão, votou no fim da manhã deste domingo em Piraí, a cidade onde nasceu no sul do estado. O último Datafolha o coloca 10 pontos percentuais à frente do adversário, Marcelo Crivella, do PRB. São 55% a 45% dos votos válidos. Ao contrário de Crivella, que aposta em um novo erro das pesquisas, Pezão disse que confia nos números e torce para que estejam certos. O candidato volta agora à tarde à capital, de onde acompanha a apuração dos votos. Do Rio de Janeiro, Poliane Lima e Silva, Giro Veja, eleições 2014. Muito bem, obrigada à equipe de Veja. Nossos repórteres estão espalhados pelo Brasil e você está acompanhando desde as 10 da manhã a melhor e maior cobertura das eleições 2014, desde as 10 da manhã com reportagens especiais, com entrevistas, porque a programação de TV do site de Veja não para, é 24 horas por dia. Silvio Navarro, você até emagreceu, né, Silvio, nessa corrida eleitoral. Muito trabalho e notícias sobre o doleiro Alberto Youssef, está o doleiro internado, não está, e aí um monte de e-mail espalhado, olha, o doleiro morreu, não morreu, aí vem a polícia e diz, não, ele tá bem. Aí vem outras pessoas e dizem, não, não tá bem. A gente só vai saber quando o Ciro estiver alta, né? Ou quando houver uma coletiva, ou quando ele aparecer efetivamente, mas enquanto isso ficam uns burburinhos por aí, os candidatos acabaram comentando. Agora vamos falar um pouquinho do Brasil, né? A gente discute tanto a eleição para a presidência da República, mas, gente, tem eleição acontecendo em estados brasileiros, hein? Nem tudo foi definido no primeiro turno, e a gente tem aí, nesse sobrevoo que vamos fazer, 5 estados onde a coisa está muito embolada, não é isso? Exatamente. Empate técnico absoluto. Exatamente, Joyce. Das 14 praças, né, são 13 estados mais o Distrito Federal, onde a eleição vai ser resolvida nesse domingo, no segundo turno. Em 5 delas, o cenário, o eleitor chega para as urnas num cenário de empate. Em 2 casos, nós vamos falar de cada um deles, mas no Amazonas e no Pará, com um incrível empate numérico, 50% a 50%. Vamos trabalhar aqui com os números das pesquisas Datafolha e Ibope. O Datafolha, ele pesquisou 4 praças: Ceará, Distrito Federal, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Nas outras, vamos usar os números do Ibope. Agora, a gente vê aí, nos outros estados, uma disputa acirrada e algumas viradas também. Vamos começar lá para trás, lá embaixo, pertinho da minha terra, no Rio Grande do Sul. Lá a corrida começou de um jeito, tudo parecia que seria favorável a Ana Amélia, não foi. Deu virada e o terceiro virou o primeiro, né? Como é que a gente tem a situação no Rio Grande do Sul? O Sartori deve levar esta eleição, Silvio? Exatamente. O Rio Grande do Sul é um dos cenários onde, segundo as pesquisas, no caso, vamos usar os números do Datafolha, parece estar a vitória do Sartori parece cristalizada, né? Ex-prefeito de Caxias do Sul, Sartori estava em terceiro lugar nas primeiras pesquisas. A Ana Amélia Lemos, naquela época, a senadora Ana Amélia Lemos do PP, liderava. O governador Tarso Genro do PT, que tenta a reeleição, estava em segundo lugar. E o que aconteceu? Nas urnas, no primeiro turno, o Sartori mostrou uma arrancada que tem até um certo aspecto para o Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul mantém o tabu, deve manter o tabu nesse domingo de nunca reeleger o seu governador. Em votos válidos, 60 a 40 a favor do Sartori. Bom, a gente tem aí imagens, você acabou de ver a imagem da pesquisa, corta de novo a imagem do meu computador aqui no ar, olha só, 53 a 36. 53 a 36, trabalhando não com os votos válidos, né? Contabilizados nulos, brancos, indecisos. É muita coisa, hein, Silvio? Uma diferença muito grande, quer dizer, não vai mais dar virada e é uma grande derrota para o governo do PT, que tentava manter com unhas e dentes esse colégio eleitoral que é tão importante, o Rio Grande do Sul, né? Eu acho que para resumir a eleição gaúcha, além de destacar mais uma vez esse tabu, né? Desde a redemocratização do Brasil, o eleitor gaúcho não reelege um governador. Quem tentou, perdeu. A grande questão aí, no caso do Sartori, é a derrota mais dura para o PT, seguramente perder um eleitorado do porte e do tamanho do Rio Grande do Sul. Bom, vamos subir um pouquinho. A gente tem ali no mapa Paraná, a situação já está decidida, Santa Catarina, a situação está decidida, em São Paulo, a situação decidida. No Rio de Janeiro, o que a gente tem no Rio de Janeiro, Silvio Navarro? Rio de Janeiro, números do Datafolha, né? 46 a 38 a favor do atual governador Luiz Fernando Pezão, do PMDB, contra o senador Marcelo Crivella, do PRB. A produção pode cortar, por gentileza, já aí. Pronto. Em votos válidos, isso dá 55 a 45, indicando que hoje o governador Pezão deve ser
reeleito. Surpresa ou não, Silvio? Não, né? Não chega a ser... Havia uma grande força, até pelas questões envolvendo a própria igreja, esse eleitorado envolvendo, né, a igreja. O Crivella chegou a ameaçar bastante, mas o Pezão conseguiu esconder no armário o esqueleto, né? E conseguiu tocar aí a campanha dele e fazer bonito. Exatamente, acho que você matou a charada aí, né? O Pezão era o vice do governador Sérgio Cabral, que tinha altíssima rejeição, deixou o governo nas mãos do Pezão, mas quando saiu, os números dele eram muito desfavoráveis. E o que o Pezão fez nessa eleição? Escondeu justamente o padrinho, o Cabral. Dá até para a gente dizer o seguinte: a eleição do Rio de Janeiro é a eleição de quem tinha menos rejeição, né? Porque o Crivella tem rejeição alta, o garotinho que disputou o primeiro turno era o campeão da rejeição e o Lindbergh também não emplacou, né? Bom, vamos para o Distrito Federal, onde a gente também tem aí uma disputa com reviravolta. Aquilo que começou no primeiro turno já é outra coisa. No segundo, o terceiro virou o primeiro. Mas que confusão, hein? A eleição do Distrito Federal, em números, né, numericamente, ela é parecida com o Rio de Janeiro. 46-37 a favor do Hollenberg contra o Geoffran Frejá. Em números, em votos válidos, 55-45. O Hollenberg era o terceiro colocado num cenário em que o ex-governador José Roberto Arruda liderava a corrida. A candidatura do Arruda foi barrada, ele é um dos fichas sujas que ficaram de fora dessa eleição de última hora. Em segundo lugar, vinha o atual governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, do PT, que é o único governador que tentou a reeleição e sequer foi para o segundo turno. É um dos grandes fiascos do PT nessa eleição. E o Hollenberg se beneficiou de tudo isso, né? Bom, a gente deve ter aí uma eleição, se não tiver nenhum erro grave, como aconteceu na corrida presidencial no primeiro turno, a gente deve ter aí o Hollenberg, aquele que era o terceiro lá atrás, como o primeiro colocado. Vamos subir um pouquinho? Bom, a gente já passou pelo Distrito Federal, já passamos aí pelo Rio de Janeiro, vamos para Goiás. Bom, em Goiás, agora números do Ibope, não mais o Datafolha. Uau, hein? Tô vendo aqui uma diferença grande. 60-40 em votos válidos para o atual governador Marconi Perillo, do PSDB, contra Iris Rezende, do PMDB. É uma eleição que me causou surpresa essa eleição ter ido para o segundo turno. É uma eleição que eu até... Bom, as próprias pesquisas, né? A gente fala mas a gente estava tomando com base as pesquisas. As pesquisas todas indicavam que o Marconi Perillo ganharia a eleição no primeiro turno. Foi para o segundo turno e agora ele deve seguir para o quarto mandato. Uma curiosidade, é a terceira vitória, deve ser a terceira vitória dele em cima do próprio Iris Rezende. Subir mais um pouquinho? Vamos para o Mato Grosso do Sul, onde também tem disputa. E aí, Silvio, quem deve ser eleito? A gente já tem um posicionamento, as pesquisas indicam que... Opa, eu estou vendo aqui, as pesquisas indicam que está tudo muito embolado, essa é a verdade. Essa é bem a verdade. Em Mato Grosso do Sul, assim, absolutamente imprevisível, né? Corta no ar pra gente ver, é quase um traço só. Olha só, exatamente. Gente. Os números do Ibope marcam 46-45 a favor do senador Delcídio Amaral, do PT, contra Ronaldo Azambuja, do PSDB. Mas, lembrando que na rodada anterior era justamente o contrário. Os números diziam que o Azambuja tinha 51% dos votos válidos e o Delcídio 49%. Ou seja, é um vira-vira, né? Um já teve um pescoço à frente do outro. É imprevisível, não dá para traçar. Impressionante a disputa. Bom, a gente vai subir agora. A gente tem aí região norte ainda e mais um pouquinho aí e a região nordeste. Vamos subir lá em cima, vamos para a região nordeste, falar aí do Ceará, onde também há um pescocinho, né? Um candidato, um pescocinho na frente do outro. O Ceará é um colégio eleitoral importante no Nordeste. Bom, os números do último Datafolha de ontem, né? Em votos válidos, o Camilo Santana, candidato do PT, tem 52 pontos contra 48 pontos do Eunício. Uma eleição que chega nessa reta final novamente empatada, mas vale lembrar que o Camilo Santana tinha uma vantagem muito maior em relação ao Eunício nas rodadas anteriores. O Eunício ganhou 5 pontos nessa reta final e chega ali um pouco num cenário embolado com a vantagem do Camilo Santana.
candidato do PT, mas a gente nunca pode deixar de lembrar que é fruto desse consórcio montado no Ceará pelo PT com os irmãos Cid e Ciro Gomes. Né? Ele concorre apoiado pela máquina, apoiado pelo Cid Gomes. É favorito numa campanha que foi... no Ceará, a campanha foi muito agressiva, a exemplo até do cenário nacional. A coisa foi bastante acirrada. O que está em jogo no Ceará? Bom, no Ceará tem justamente a vitória dessa união entre o PT e os irmãos Gomes ou mais uma vitória do PMDB que, do ponto de vista dos estados, já é o grande vencedor dessas eleições. Né? O PMDB, se ganhar em todos os lugares onde tem favoritismo, pode chegar a 10 estados governados no Brasil. Vamos continuar ali por perto. Paraíba. Vamos para Paraíba, onde a gente tem um cenário que não dá também para chutar, né, Silvio? Não dá para chutar. Agora, nessa reta final, os números do Ibope, 49 para o Ricardo Coutinho do PSB contra 44 do Cássio Cunha Lima, que também já foi governador da Paraíba, do PSDB. Em votos válidos, 53 a 47. A vitória do Ricardo Coutinho, se confirmar, se for confirmada, é uma vitória para o PSB, seria um cenário importante para o PSB, um partido que saiu grande nas urnas na eleição passada, governando 6 estados, hoje tem 5, e que, no melhor dos cenários, deve chegar a 3 estados, justamente contabilizada essa eventual vitória na Paraíba. Para o Cássio, seria o retorno. O Cássio já governou a Paraíba 2 vezes. Vamos para o Rio Grande do Norte, lá tem PMDBista daqueles assim, tipo Raposa Felpuda, né, disputando Graúdo. O governo, graúdo e felpuda, mas que pode ser empurrado para fora pelo Robinson Faria. Pois é, Robinson Faria. Quem é Robinson Faria? Robinson Faria é vice-governador, ele rompeu com a atual governadora do Rio Grande do Norte, a Rosalba Ciarline do DEM. Rosalba, uma das governadoras cujo índice de rejeição bate picos, bate recordes. Então o Robinson saiu candidato do PSD, esse partido novo, fundado pelo Gilberto Kassab, que ganhou a eleição em Santa Catarina. Se ganhar no Rio Grande do Norte, vai ter 2 estados, vai administrar 2 estados no Brasil. Ele tem 47 a 40 contra o atual presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Henrique Eduardo Alves, do PMDB. Em votos válidos, 54 a 46. São 8 pontos, fora da margem de erro, está na frente, é favorito. Porém, a eleição, uma característica dessa eleição no Rio Grande do Norte é a mágoa que vai ficar, caso o Robinson seja eleito, a mágoa do presidente da Câmara, Henrique Alves, com o ex-presidente Lula. O Henrique Alves contava que o Lula faria campanha para ele no estado e o Lula não apareceu e nesse jogo acho que vai ficar uma sequela. Você acha que o Lula está muito preocupado com isso? Sim, eu tenho lá as minhas dúvidas, viu, Silvio Navarro? Acho que ele está com coisas mais importantes para se preocupar que com o Henrique Alves, né? Ainda que seja um estado na mão do PMDB, que o PMDB, né, assim com o PT, enquanto o PT for governo. Depois aí, gente, tudo muda, né? Não tenho dúvida, mas o Henrique Eduardo Alves, presidente da Câmara dos Deputados, né, é uma figura de proa, importante para o próprio PT na esfera federal. Mas que também está de malas prontas para deixar de ser presidente, muito provavelmente, ainda que a Câmara deva ficar nas mãos, né, do PMDB e o Senado também. Até mesmo o vice de Aécio Neves, Aloysio Nunes, né, me disse aqui, olha, tem jeito não, né? O PMDB tem a maior bancada e a regra do jogo é essa, a gente já esperneou muito, mas é assim que funciona. Vamos agora para Rondônia. Silvio Navarro, eu estou vendo aqui, pode cortar rapidamente a imagem no ar, porque está muito pequenininho esses números, só para a gente ilustrar, já pode voltar para o Silvio. Temos aqui um cenário também que parece que o PMDB... né? Isso. Rondônia, o atual governador Confúcio Moura, PMDB, 54 pontos, 46 pontos para o Expedito Filho do PSDB, isso em votos válidos, né? 49 a 41 contando nulos, brancos e indecisos. Bom, confirmada aí a vitória em Rondônia, é mais, como eu disse, mais um estado administrado pelo PMDB, que vai chegar a 10 estados. É o grande vitorioso dessa eleição. Está crescendo, hein? Crescendo bastante. Vamos para Roraima. Roraima,
considerando votos válidos, Sueli Campos, do PP, 56, Chico Rodrigues, 44, do PSB, 52 a 41, contando brancos, nulos e indecisos. Mas essa mulher que lidera não é a mulher do ficha suja, Silvia? Quer dizer, Exatamente. deu certo, não deu em Brasília, mas deu certo em Roraima? Exatamente. Se confirmada, é a vitória dessa operação ficha suja de última hora que deu certo, né? Porque o candidato, e era o favorito nas pesquisas, era o Neudo Campos. O Neudo Campos foi um dos governadores, como Arruda, barrado pela lei da ficha suja e colocou no lugar de última hora a mulher, que aparentemente pode ganhar a eleição. Esse tipo de operação não funciona, não costuma funcionar. Um exemplo, o ex-governador do Distrito Federal já passou por uma situação similar, colocou a mulher, a Wesleyan, no lugar dele, deu errado. O Arruda, José Roberto Arruda, também no Distrito Federal, nesta eleição, também foi barrado pela lei da ficha limpa e tentou uma operação quase igual. Colocou o Jofran Frejá, que era o vice dele, à frente na chapa, mas a mulher dele como vice. Também não deve dar certo. Em Roraima, curiosamente... Curiosamente, a coisa está funcionando. Vamos subir um pouco mais, vamos para o Acre, temos os números aqui do Acre, e o PT pode ser despachado, né? A última pesquisa... Não, o PT está na frente. A última pesquisa Ibope, o Tião Viana, que é o atual governador, recuperou um pouquinho de terreno. Ele já passou maus bocados nessa eleição, né? Tião Viana também, vamos lembrar, era, segundo as pesquisas, um dos favoritos para levar a eleição já no primeiro turno. De lavada, né? Não conseguiu. Foi para o segundo turno contra o Márcio Bittar do PSDB. Votos válidos, 55 a 45. Ou 52 a 43, considerando brancos, nulos e os indecisos. O que está em jogo no Acre? O que está em jogo no Acre é o reinado justamente dos Viana, né? O irmão do Tião, o Jorge, é senador, mas já foi governador. E eles vêm se alternando no poder com uma pequena lacuna, quando eles eram impedidos de um deixar a cadeira para o outro. Quem assumiu nesse intervalo foi o Binho Marques, mas a verdade é que há 16 anos o PT reina no Acre, né? Mas, aparentemente, segundo essa última pesquisa aparentemente divulgada... ficará 20. Aparentemente ficará 20. Com 10 pontos dá pra gente dizer, segundo a pesquisa, com relativa segurança, que ele está eleito. Agora vamos pro Amazonas. Lá não tem como fazer palpite, ainda palpite nenhum. Corta no ar a imagem, por favor. Dá uma olhadinha, gente. Olha só, a bolinha alaranjada encontra as duas linhas, ou seja, cravado o empate na região, no Amazonas. Exatamente. O Amazonas é o incrível cenário de 50% a 50%, que também vai se repetir no Pará, segundo os números do Ibope. Eduardo Braga, o senador Eduardo Braga, do PMDB, contra o atual governador José Melo do PROS, esse partido criado pelos irmãos Gomes, lá do Ceará. Novidade nessa eleição, está sendo testado pela primeira vez nas urnas. A eleição no Amazonas, o que está em jogo do ponto de vista partidário, para o PROS, seria o único estado administrado. É uma sobrevivência para um partido que surgiu, que está sendo testado pela primeira vez nas urnas e que teria uma máquina à mão. Por outro lado, a eleição no Amazonas, a gente também não pode esquecer, ela fica manchada por um escândalo revelado por Veja. Um dos secretários do atual governador, José Melo, negociou com traficantes, com líderes de facção criminosa, o apoio a essa candidatura. É algo a se lamentar. É estarrecedor, né? E depois o secretário caiu, obviamente, né? Mas isso acaba exatamente. impactando... Ele foi exonerado do cargo. Mas isso acaba impactando diretamente, claro, a disputa pelo governo. Você falou do Pará, eu pulei o Pará. Eu fui lá para o Chu, aí fui ali para o Distrito Federal, fui para o Rio de Janeiro, acabei pulando o Pará. Então vamos colocar os números do Pará no ar, por favor. De novo, a bolinha é única na trajetória das duas linhas. No Pará, 50% a 50%, segundo o Ibope, disputam a eleição o atual governador Simão Jatene, que tenta a reeleição do PSDB, contra o Hélder Barbalho, do PMDB. O Hélder é filho do senador e velho, conhecido a velha raposa Jader Barbalho. Eleição também imprevisível. O eleitor vai para a urna com 50% a 50%, não dá para saber. É aquela que vai ser definida pelo santinho no chão. Exatamente. Um dos últimos fatores que acabaram influenciando um pouco no cenário no Pará é justamente as sequelas que ficaram daquele plebiscito em 2011 para dividir o Estado em três, né?
de certa forma, tentaram, a candidatura do Helder, obviamente, tentou taxar no governador Simão Jatene de que ele era um separatista, de que ele era a favor da divisão do Pará. Isso não cai bem, tanto que no plebiscito em 2011 venceu a tese para manter o Estado da forma como está, territorialmente dividido como está. Isso acabou pesando de última hora, mas 50%, 50%... Médio a médio, né? Não dá o que dizer. Bom, gente, um dos grandes palcos, né, dessa disputa eleitoral é justamente o estado de Minas Gerais, ainda que a eleição lá já tenha sido definida no primeiro turno e, para surpresa do PSDB, Minas escolheu um candidato do PT. Por que para surpresa? Porque o PSDB, né, governou Minas tradicionalmente. O Aécio Neves foi eleito no primeiro turno, reeleito no primeiro turno, conseguiu eleger no primeiro turno o sucessor e agora quem deveria suceder o sucessor perdeu porque foi uma má escolha. Mas Minas Gerais acabou se tornando, nesse segundo turno, o grande campo de batalha de Dilma Rousseff e Aécio Neves. Vamos dar uma espiadinha. A batalha final da guerra mais dura de nossa era vai ser travada sobre um solo rico em ferro e ouro. O vasto território das Minas está conflagrado. No primeiro confronto, o Exército Vermelho assumiu o controle do norte. Os azuis dominaram o sul. Ambos os lados têm fortalezas espalhadas. No norte, uma delas fica às margens do Grande Rio. Lá, a líder das tropas rubras é respeitada por sua generosidade com os mais pobres. Tenho 2 só na escola, né? Mas a Bolsa Família é uma ajuda maravilhosa. Dizem que o partido do PSDB, né, apoia mais as pessoas que têm comércio, os empresários, as pessoas que têm mais condições. E nós somos a parte carente, entendeu? Então, assim, se Dilma ajuda a parte carente, a gente tem que votar na parte que ajuda a gente. Já o comandante do Povo do Sul é admirado por sua gente como um grande realizador. Quando ele veio em Minas, que ele foi governador de Minas, Minas estava bem no fundo, ele levantou Minas para cima. Ele trouxe o progresso, a clareira entre os férteis montes. Ele melhorou as estradas para nós aqui, melhorou as escolas, a saúde. Aqui a cidade, as pessoas têm o mesmo nível, né? Não tem nem muitos ricos, nem muito pobres, não tem tanta desigualdade. Então, assim, Bolsa Família são poucas pessoas que necessitam. E essas pessoas, quando necessitam, tem muita gente que ajuda. Enquanto a batalha se aproxima, voluntários alistam-se às fileiras dos dois lados. Eu tenho mais confiança no Aécio, né? O PT já deu muitas decepções pra gente, né? Ele fala muita coisa com ironia. Eu vejo aquele jeito dele falar, com coisa que ele está querendo sorrir da cara dos outros. Então, para mim... Cada soldado carrega sua munição. O homem não vai fazer nada. O que ele vai fazer é tirar dos pobres para os ricos. Aqui que vota na Dilma é sem terra e quilombolas. Pescador, esse povo que gosta de ganhar seguro sem trabalhar. Ninguém vive sem trabalhar. O dinheiro bom é o suado. E quando o sol se puser sobre essa terra no domingo decisivo, só um exército prevalecerá. O vencedor governará ricos e pobres, azuis e vermelhos, norte e sul, até a próxima guerra. Aí, gente, a reportagem aqui da equipe de Veja. O que a gente vê é que do primeiro turno para o segundo turno em Minas, na corrida presidencial, o jogo já virou, né? A conseguiu crescer, fez uma operação, no finalzinho do primeiro turno, já uma operação, vamos salvar Minas Gerais, não deu tempo, mas no segundo turno ele colocou força total, junto com a irmã, claro, né? Que é aí a grande parceira na corrida eleitoral de Aécio Neves e conseguiu aí estabelecer um clima de virada na disputa presidencial, né, Silvio? Nunca antes na história desse país se falou tanto em Minas Gerais numa eleição presidencial, né? Foi tema de todos os debates, mas conforme você falou, as pesquisas indicam que o Aécio virou o jogo lá.
A gente viu aí nos debates até uma brincadeira do Aécio Neves dizendo o seguinte, olha, candidata, se a senhora quiser, Dilma Rousseff, pode ser candidata ao governo de Minas ou à prefeitura daqui 2 anos, né? Porque fica o tempo todo falando de Minas. E o Aécio conseguiu achar um tom para fazer com que a população olhasse de um jeito diferente, né? Ele disse, olha, pare de mexer com o povo de Minas Gerais. E parece que esse discurso acabou colando. Nas últimas pesquisas, Silvio, você lembra da diferença? Estava ali mezzo-mezzo, né? O Aécio e a Dilma Rousseff estavam num cenário de empate. Empate técnico, na margem de erro, ele estaria um narizinho à frente, é uma boa definição. Nós temos aqui, para a gente fechar, informações de Lauro Jardim, que é do Radar Online, e também com seu voto no Radar aqui em TV já todos os dias. Já tem resultado. Aécio Neves ganha de lavada. Sabe aonde? Em Israel. Em Israel, Silvio Navarro, tá aqui, ó. Aécio Neves tem aqui os números, 187 votos para Aécio, Dilma tem 16 votos, os brancos são 3, nulos, 1 está lá no Lauro Jardim, lá no site de Veja. Então, são 207 brasileiros que votam em Israel. Já temos aí este resultado, pelo menos, Silvio. Lá foi de lavada. Pois é, aqui a gente só vai saber depois das 8 horas, né? Hoje... vai ser um pouquinho mais tarde, esticado, justamente né? Por conta do horário de verão do Acre, então a partir das 8 horas. Agora, para a gente fechar, o que a gente tem em relação aos partidos, ao fortalecimento, os partidos que sairão mais gordinhos e os que sairão mais magrinhos no final dessa eleição, Silvio? Olha, tomando com base aí o que as pesquisas indicam, né? Tem um outro cenário, como a gente passou pelos estados, que são imprevisíveis. Mas o PMDB, que tem 7 estados administrados, deve chegar a 10, como eu falei agora há pouco, e eu acho que vai ser o grande vencedor do ponto de vista de estados administrados, né? O PSDB chegaria a 7 e o PT ficaria com 6. Do ponto de vista de eleitorado administrado, o PSDB deve ter mais, por conta justamente de São Paulo. E uma curiosidade, né? Vai ser a primeira vez aí na história em que os 3 maiores partidos, PT, PMDB e PSDB, vão administrar os 3 maiores colégios eleitorais do Brasil. O maior, São Paulo, PSDB, Minas Gerais, o PT venceu, Fernando Pimentel eleito no primeiro turno, e o Rio de Janeiro com o Luiz Fernando Pezão do PMDB. Muito bem, daqui a pouquinho o Silvio Navarro volta para falar de Congresso, o que o novo presidente da República vai encontrar, seja Dilma Rousseff, seja Aécio Neves. Qual é o tamanho da oposição para os dois? E o PMDB, hein? Fica com quem? Com um, com outro ou com qualquer um deles? Daqui a pouquinho a gente volta. Obrigada, Silvio. Até já. Até já. Obrigada pela companhia. A programação de TV já não para. Estamos desde bem cedo trazendo para você de hora em hora um boletim atualizado, um novo jornal com os nossos repórteres espalhados pelo Brasil e sempre a análise de um colunista, de um comentarista, de um editor. Você acompanhou já na abertura do dia uma retrospectiva deste segundo turno emocionante. É, sem dúvida, a eleição mais acirrada e mais disputada da história da República. Na sequência, um perfil dos candidatos. Quem são Dilma Rousseff e Aécio Neves, hein? Quais são as peculiaridades desses dois candidatos? Como é que foi a infância, a formação, a trajetória política? Tudo isso está lá à sua disposição já no site de Veja. E depois, nós fizemos um voo aí por São Paulo, a cidade de todos os brasileiros, que acabou virando palco de debate entre a petista e o tucano. Aliás, um esforço grande do PT para tentar jogar nordestinos contra paulistas. Mas você sabe que tem muito nordestino por aqui? Muito. Aliás, Silvio, os nativos em São Paulo não chegam a 60%. Né? Menos, não chegam a 55%. O restante é gente de fora, adotada por São Paulo, a cidade de todos os brasileiros. E você dá uma espiadinha nessa reportagem também lá no nosso site. Já já a gente volta com um novo giro de reportagem e mais análise para você. Tchau! Votar e não se lembrar em quem votou é inútil. E a Veja tem uma novidade para você, é o Memória Cívica, que vai ajudar você a acompanhar todos os passos do seu parlamentar, seja deputado ou senador. Fala, Reinaldo Azevedo, o que você acha do Memória Cívica? A Veja criou uma ferramenta e vai ter uma coisa chamada ali Memória Cívica. Você clica ali e você vai poder acompanhar a partir de então o desempenho do parlamentar no qual você votou. Hoje em dia a gente diz, o parlamento não funciona, o Congresso não funciona. É uma coisa perigosa essa.
Tem gente que adora que o Congresso não funcione. Tem gente que adora que o parlamento não funcione. Porque quando o parlamento não funciona, quando o Congresso não funciona, o Poder Executivo vira um monstro. Então, o Congresso tem que funcionar, o parlamento tem que funcionar. E nós vamos permitir que você, nós da Veja, vamos permitir que você avalie o desempenho do seu parlamentar para que você possa cobrar dele coisas. Saber se ele está cumprindo as promessas que ele fez, saber se ele está comparecendo às sessões, saber como ele está votando. Quando você vota, é só ali o gesto, o ritual, mas o voto é uma espécie de casamento. Você leva o parlamentar com você. Você é, em grande parte, responsável por aquilo que acontece. Boa parte das coisas que precisam ser feitas no Brasil tem de ser feitas pelo Congresso. Então, nada mais justo do que a gente acompanhar o que está acontecendo. Então, vai lá, já, agora. E você já pode começar a acompanhar a trajetória do seu parlamentar. Então tá aí, basta seguir o conselho de Reinaldo Azevedo, memoriacivica.com.br.